Good afternoon, everybody. Boa tarde. As you see, we speak the same language. Como vocês podem apreciar, falamos a mesma língua, todos, sob a liderança do presidente Bolsonaro. Quero agradecer a todos, sobretudo a nossa anfitriã Nancy Marcos, que me deu um livro que estamos nos juntando à nova ordem ocidental, mundial, com uma democracia. O nosso presidente foi eleito com uma campanha de menos de $1 milhão. Isto nunca tinha acontecido e nunca voltará a acontecer. Ele nomeou um gabinete que fala a mesma língua e que aproveitará esta nova oportunidade de fazer de Brasil um grande país, finalmente. Temos tido, durante 40 anos, uma economia centrada no Estado, no papel do Estado. Isso corrompe o governo. Brasil, no último século, o Brasil era um país com a maior taxa de crescimento, com o Japão. Nos anos 70, o PIB da China era a metade do nosso. Os ingressos per capita eram 10% dos nossos e tínhamos muitos mais recursos naturais. O que aconteceu? Nós, como uma economia gerenciada, baseada no controle do Estado, acabamos sendo bloqueados e nosso projeto é transformar isso numa economia de mercado. Começamos com a reforma do sistema de previdência social. Vocês sabem que a bomba demográfica impede, e mesmo com Estados Unidos conseguia crescer a 3%. Como nós temos um sistema de crédito onde os bancos estaduais, os bancos do Estado controlam 60%, os recursos não são distribuídos corretamente e nos anos 80 colapsamos de 7,3 a 2,5 e no começo deste século XXI a 2,2 e nos últimos 8 anos temos um crescimento de quase 0%. Não funciona. Temos visto um estancamento e esta reforma do sistema de previdência social terá um dobre efeito. Primeiro, vamos ter um horizonte de 10 e 15 anos de um saneamento fiscal. O Brasil estava sendo engolido pelo buraco preto de financiamento do sistema de previdência social. Então, estamos colocando um pouco de combustível para conseguir essa transição a um sistema com uma nova capitalização. Vamos crescer não só por melhorar o horizonte de investimentos com uma boa saúde fiscal, mas também começaremos a investir e não só consumir os fundos da Previdência Social. Em segundo lugar, a privatização. O Brasil gasta cada ano $100 bilhões só para pagar os juros. A reconstrução da Europa, graças ao Plano Marshall, foi de $106 bilhões e o Brasil gasta esse dinheiro cada ano sem poder sair da pobreza. Isso porque temos emprestado dinheiro como se nunca teríamos que pagar e passando essa conta às gerações futuras. Então, o momento de pagar essa conta chegou, o presidente encorajou e exigiu que nos organizássemos para fazer esse sacrifício. Em terceiro lugar, a reforma da Previdência Social vai nos dar 15 anos para reduzir este
gasto perverso. O Brasil foi um país onde pagávamos impostos muito altos e foi também um paraíso fiscal. Com um bilionário brasileiro conseguirá vender tudo, desde o presidente, o palácio do presidente, a casa onde eu ia morar, tudo o que pode ser vendido. Agora, vai ser difícil, porque o presidente já reduziu os custos do palácio presidencial de 70%, mas vamos procurar de tirar ele fora do palácio e vamos procurar de fazer uma fusão entre o Banco do Brasil e o Bank of America. São bancos bons para empréstimos agrícolas e podemos já fizemos uma nova relação entre Embraer e Boeing. Vamos construir empresas transnacionais, vamos ultrapassar as nossas fronteiras na procura de melhores oportunidades econômicas. E como falou o nosso ministro de Minas e Energia, ele foi modesto, ele falou de 500 bilhões de dólares que teremos como novas oportunidades de investimento, mas ele é um portfólio de investimentos, ele vê oportunidades em gás, em petróleo, eletricidade. Mais do que isso, as estimações são de quase $1 trilhão que será produzido nos próximos 5 anos, que é a fronteira de ultramar. Hoje estávamos falando com o presidente e diretor da ExxonMobil. Todos os que crescemos no Brasil vimos o noticiário que era patrocinado pela Exxon. Eu cresci vendo isto. O presidente, que é mais jovem do que eu, não lembrará disto. O repórter ESSO chamava-se. E queremos que o Brasil seja grande de novo. E ESSO controlava, Exxon no Brasil, ESSO controlava não tanto a exploração, porque era monopólio da Petrobras até nessa época. E os monopólios que conhecemos não são bons para a economia. E falávamos disto com ele, o presidente da Câmara Baixa e o presidente do Senado dizem que vão aprovar em 60 dias a reforma do sistema de previdência social. E isso vai ser maravilhoso, vai mudar a perspectiva total do país. Quando começamos a ver as opções, a transferência de direitas, os preços, acreditamos, vão ser 25% mais do que são hoje e serão transparentes e sem corrupção. Na segunda parte do ano, falaremos sobre voltar a crescer, veremos o impulso quebrando o monopólio dobro da exportação de petróleo, mas também na distribuição de gás e petróleo. Então, poder quebrar e acabar com esse duplo monopólio vai reduzir os preços em 50%. E procuraremos com isto uma reindustrialização do país em base a um combustível acessível e acreditamos que quando chegue o combustível e as casas dos setores mais pobres no Brasil, vamos começar a ver esta transformação. Isto já está começando. Abriremos também a nossa economia. O nosso ministro de Relações Exteriores sabe que nas conversas que
tiveram com a Argentina, e o nosso presidente entende-se muito bem com o presidente Macri na Argentina, com o presidente de Paraguai. O que a esquerda procurou fazer de unificar a América Latina com ideias obsoletas, o nosso presidente procurará unificar a América Latina numa economia de mercado. Ele está me agradecendo e eu acredito que eu deveria, com isso, concluir os meus. A grande desvantagem de ter bons ministros é que eles roubam os nossos discursos. Eu vou tentar aqui dizer aos senhores o que é esse novo Brasil. Primeiro, eu quero agradecer à Câmara Brasil e Estados Unidos por esta homenagem. Estou muito honrado. Como brinquei com o João Dória há pouco tempo atrás, e também com o Sérgio Moro, os últimos homenageados aqui, eu disse-lhes que o nível dos agraciados estava melhorando. Como eles não contestaram, eu ousei aqui retribuir de forma bastante clara, né, que o nosso relacionamento está acima de quaisquer objetivos outros que possam existir entre nós. Tem futuro, Dória, muito mais do que você chegou até agora por méritos. Não poderia cumprimentar o outro governador que tem aqui, Cameli, do nosso, acabou de sair, estado do Acre, o estado onde tive os maiores percentuais de votos no Brasil. Temos também, além dos ministros já elencados, mais dois aqui, Santos Cruz, general do Exército Brasileiro, e também Augusto Heleno, também general, e o nosso decano. Dizer que a saudação que tive há pouco aqui também, decano, de nome Betamo, por coincidência, ele também cursou a Academia Militar das Agulhas Negras por 4 anos. Então, não deixamos de sermos colegas. Então, meus senhores, realmente aconteceu o que eu chamo um milagre no Brasil. Ou melhor, 2 milagres. Eu agradeço a Deus pela minha sobrevivência. E outro, que pelas mãos de grande parte dos brasileiros, alguns morando aqui nos Estados Unidos, me deram a missão de estar à frente desse grande país, que tem tudo para ocupar um local de destaque no mundo, mas que infelizmente, por políticas nefastas, de gente que tinha a ambição pessoal acima de tudo, não nos deixavam ascender. Com a chegada nossa ao governo, eu usei uma máxima que, segundo a imprensa local, era para perder as eleições. Eu fui naquela caixinha de ferramenta da nossa vida, chamada Bíblia Sagrada, e lá extraí uma passagem bíblica que já conhecia, lá no livro de João, capítulo 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E com verdade comecei andando sozinho por todo o Brasil. Às vezes até gente da própria casa achava que tinha algo errado comigo, né? Tendo em vista o que eu almejava, mas não almejava por mim. Sabia dos problemas. Como até hoje sofremos com a mídia brasileira, até venho sempre dizendo à mídia brasileira, se vocês fossem isentos, já seria um grande sinalizador de que o Brasil poderia sim romper obstáculos e ocupar um local de destaque no mundo. Porque é muito simples. Eu tive Israel por 2 vezes e eu sempre, dizia nas minhas andanças: olhe o que Israel não tem
e veja o que eles são. Agora, olhe o que o Brasil tem e o que nós não somos. Onde está o erro? Onde está o ponto de inflexão? E eu me apresentei para ser esse ponto de inflexão. Mas deixo bem claro a todos, se eu não tivesse a liberdade e a coragem também, que no meu lugar muitos já teriam desistido de escolher pessoas técnicas, capazes e patriotas, que quando eu prestei agora há pouco a continência, a bandeira americana aqui, foi com profundo respeito que eu tenho a esse povo e a essa nação. E no Brasil, a política até de há pouco era de antagonismo a países como os Estados Unidos. Os senhores eram tratados como se fossem inimigos nossos. Agora, quem até há pouco ocupava o governo, teve em sua história suas mãos manchadas de sangue na luta armada, matando inclusive um capitão, como eu sou capitão, naqueles anos tristes que tivemos lá no passado. Até eu rendo homenagem aqui ao capitão Charles Chandler, também um herói americano, talvez um pouco esquecido na história, mas que fez sua passagem, escreveu sua história também passando pelo Brasil. E este era o ambiente que se reinava. Não é vergonha contar a verdade, porque a verdade nos liberta. E com essa verdade, nós nos apresentamos para mudar o Brasil. E eu quero agradecer também a coragem desses 22 homens que são meus ministros em aceitar entrar nesse time. Porque sempre, ou melhor, de há muito, vivíamos a incerteza. Sabíamos da dificuldade de mudar o destino do Brasil. Como ontem, vimos algumas capitais de estado com marchas pela educação, como se a educação até o final do ano passado fosse uma maravilha no Brasil. Temos um potencial humano fantástica, mas a esquerda brasileira entrou, infiltrou e tomou não só a imprensa brasileira, mas também, em grande parte, as universidades e as escolas do ensino médio e fundamental. O trabalho não é fácil, mas com fé em Deus, com brasileiros, com amigos fora do Brasil, que vem com preocupação o nosso futuro, nós venceremos essa batalha. Falou-se há pouco aqui da nossa querida Venezuela. Pobre povo venezuelano está fugindo da violência, da fome e da miséria. Mas não se esqueçam da nossa Argentina. Está indo para um caminho bastante complicado, com problemas estruturais em seu país. O meu amigo Macri enfrenta dificuldades e vê crescer a possibilidade de uma presidente última voltar ao poder. Essa que era amiga do PT no Brasil, de Chávez, de Maduro e de entre outros, além de Fidel Castro, que tinham mais que um sonho, a vontade e a determinação de mais do que roubar o nosso país, roubar a liberdade de todos nós. Faremos uma viagem brevemente à Argentina. Vamos colaborar no que for possível com aquele país, sem nos imiscuirmos nas questões internas. Mas sabedores que se tivermos uma outra Venezuela no cone sul da América do Sul, os problemas são enormes para nós e com toda certeza para os senhores. Dessa forma, se assim me permite, meus irmãos aqui do Norte, o humilde capitão do Exército Brasileiro, que ascendeu à presidência da República,
onde quase ninguém acreditava nessa possibilidade. E ao chegar ao poder, a humildade continuou andando ao nosso lado. Nós precisamos, queremos e estamos mais que propensos. Estamos convictos de que essa união, essa confiança que começamos a restabelecer ao longo desses últimos meses, pode nos levar a, irmanados, fazermos comércio, assinarmos, quem sabe, muitos acordos, como assinamos há pouco o sobre a base de lançamento de Alcântara, trazer mais que a felicidade para os dois países, colaborar que aqueles nossos valores familiares de respeito ao próximo, democracia e de liberdade estarão garantidos. Eu lamento muito o ocorrido nos últimos dias, onde anunciei não poder comparecer ao evento em outra cidade. Eu não posso ir na casa de uma pessoa onde alguém de sua família não me queira bem. Mas o meu amor, o meu respeito, a minha consideração por todos os Estados Unidos, inclusive os nova-iorquinos, continuará da mesma forma como sempre encarei e respeitei a todos vocês. O momento é de glória, é de felicidade ímpar para mim estar recebendo um prêmio como esse, onde pessoas ilustres no passado já receberam, como um presente aqui o João Dória. E creio que a materialização desse prêmio é a certeza que os senhores e senhoras também querem essa aproximação. O Brasil de hoje é amigo dos Estados Unidos. O Brasil de hoje respeita os Estados Unidos. E o Brasil de hoje quer o povo americano, os empresários americanos ao nosso lado. E termino com o meu chavão de sempre. Meu muito obrigado a todos. Brasil e Estados Unidos, acima de tudo, o Brasil acima de todos.